Falo hoje, 5 de junho, e sabem que eu estava me recordando de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. 2001, Uma Odisseia no Espaço, direção do Kubrick. E me veio aquela imagem dos dois hominídeos que vão levantando no início do filme, na primeira cena, até ficarem eretos e apanharem ossos e começarem a se matar. E a trilha sonora, é magnífica, né? Aquele tum, 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 tum. É um negócio interessante porque isso nos traz, assim, né? Mais ou menos um retrato do que nós, humanidade, somos, né? Evoluímos ou involuímos daqueles hominídeos até a inteligência artificial. O que nos permite dizer que nada na humanidade é feito que não seja pelo ser humano. E nada na humanidade é desfeito que não pelo ser humano. E a arte tem esta capacidade de produzir estas sínteses. Nós que produzimos arte, por exemplo, para desconstruir, nós precisamos aprender a construir, né? O figurativo, quando ele evolui muito a partir da desconstrução. E na arte nós desconstruímos exatamente para mostrar, para produzir um tipo de impacto, de estranhamento nas pessoas, para que elas percebam não só o que nós sentimos, mas para que elas percebam que o mundo é tão complexo, que nós podemos criar tudo aquilo que é capaz de produzir a beleza e de produzir a iniquidade. O que me impressiona é que, com esta quantidade de informações que temos por aí, nós produzimos cada vez mais ignorantes, nós desconstruímos pessoas, seres humanos. Os seres humanos desconstroem os seres humanos. O negacionismo, o terraplanismo, coisas ridículas, absurdas, estão aí. Eles existem, eles são concretos e eles agem. Mais ou menos como aqueles hominídeos que, ao se erguerem na alvorada da humanidade, apanham ossos para se matar. Nada muito diferente disso. Quando se percebe, a exemplo das enchentes aqui em Porto Alegre, os efeitos aniquiladores que uma catástrofe natural pode produzir, junto com isso vem a pergunta, mas como é que grandes hordas de pessoas não percebem o que está acontecendo? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, dados foram confirmados. A temperatura global cresce, recorde em cima de recorde. O ano passado foi o ano mais quente de toda a existência da humanidade. As emissões de carbono, elas são tratadas como business, simplesmente business, quando, na verdade, a captura do carbono é uma necessidade natural. Senão o carbono que nos compõe, que compõe o nosso corpo, o carbono, né, aquela composição molecular, né, o CO2 que as árvores absorvem e pela fotossíntese constroem a vida, vai nos matar. Isso que nos constrói é o que pode nos destruir. E nós sabemos disso. As informações estão aí, o conhecimento está aí, os estudos estão aí para quem quiser ver. E as pessoas, somente as pessoas, podem tomar decisões sobre os seus destinos. Quando elas discordam
elas discutem. Alguns, quando discutem, partem para guerra e se matam. E nós estamos vendo tudo isso por aí no nosso cotidiano. Olha a Ucrânia, olha a Gaza, olha o Iêmen, olha a África, olha etc. As geleiras estão desaparecendo, está todo mundo vendo que está desaparecendo. Será que tem alguém bebendo geleira de canudinho? É a pergunta que tem que ser feita para o negacionista. Só pode. A enchente de Porto Alegre, o que houve? Algum retentor de uma bomba do céu ressecou e fez o que fez? Os incêndios no Canadá, gigantescos. Nos Estados Unidos, na Califórnia, ano passado. Na Austrália. As grandes nevascas, temperaturas absolutamente inauditas nos Estados Unidos no ano passado. Menos 50 graus em alguns lugares. Será que isso acontece por uma disfunção qualquer? Ou será que São Pedro tomou um Rivotril e dormiu demais e esqueceu de controlar o clima? Moral da história, quando Kubrick dirige 2001, Uma Odisseia no Espaço, e estrutura, roteiriza o caminho que vai do hominídeo à mais elevada tecnologia, um filme de 1968. Ele simplesmente estava antevendo aquilo que nós somos e reafirmando a resposta àquela pergunta: não há nada que se construa que não seja pela mão humana, e não há nada que se destrua que não seja por esta mesma mão. O que intriga é que nesta quadra da história, século XXI, nós, com todas as informações que temos, com toda a capacidade teórica de tomar boas decisões, precisamos dizer para as pessoas irem se vacinar. Porque tem gente que diz que vacina mata. É um negócio, é escandaloso. O Brasil já foi o primeiro país do mundo em cobertura vacinal, hoje está lutando de todas as formas para retomar o mínimo. E assim por diante, e assim por diante. Nós entregamos celulares para os nossos filhos e eles que se resolvam com a telinha. O que sai daí, né? Gerações sem esperança. E aí, o que se formam? Dois grandes blocos que têm pretensões de lacração recíproca. De novo, só o humano constrói e só o humano destrói. Ou, corrigindo a frase, nós nos construímos e nós nos autodestruímos com requintes de crueldade. Interessante, né? A arte nos permite isso, a arte do cinema é maravilhosa, né? Todo tipo de arte nos dá esta capacidade de enxergar as coisas que não são tão óbvias. Aliás, de tão óbvias que são, parecem não óbvias. Vamos lá, vamos refletir. Pensar não dói. Eu penso assim. Eu sei que tem gente que dá 3 pensadas em sequência e tem cãibra na panturrilha. E esses caras assumem a direção, às vezes, de Estado e definem políticas públicas. E quando falamos de políticas públicas, falamos dos homens que se constroem, das mulheres que se constroem, dos homens que se destroem e das mulheres que se destroem. É disso que nós estamos falando, de nós mesmos. Siga a pelota, né?